Boa noite. Vamos mais uma vez ministrar a palavra de Deus. Espero que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz de Deus possa adentrar a tua casa nesta noite através da mensagem da palavra do Senhor que iremos ministrar neste momento. Eu quero ler na palavra de Deus, eu irei ler um texto da Bíblia Sagrada, para que através deste texto da Bíblia Sagrada nós possamos pregar a palavra do Senhor nesta noite. E o texto que eu quero ler se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, nos versículos 16 a 28. Então a leitura que eu irei fazer para fundamentar a mensagem, a pregação nesta noite, se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, nos versículos 16 a 28. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então, disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram-lhe uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. O texto que acabei de ler fala da sabedoria de Salomão. O texto que acabei de ler fala do rei mais sábio da face da terra. Nunca houve um mais sábio que ele. Depois dele nunca houve outro, nem haverá, porque assim diz a palavra de Deus. A rainha de Sabá vinha do Oriente para poder ver e testificar o que ela havia ouvido a respeito de Salomão, da sua sabedoria. E ela, quando chega para visitar Salomão, ela diz:
O que me falaram de ti é pouco, tu sobrepujas, tu és além daquilo que falaram, a tua sabedoria é extrema. E Salomão, Deus, ele fala para Salomão e diz que ele poderia pedir qualquer coisa para Deus. Então Salomão tem a oportunidade de pedir qualquer coisa para Deus. O que é que Salomão pede? Salomão pede sabedoria. E aqui neste episódio, quando duas mulheres têm dois recém-nascidos, e uma destas mulheres deita por cima do filho durante a noite e mata o seu filho, e pega este filho e coloca junto da mulher, de outra mulher que tinha tido um filho há 3 dias antes, e fica com o menino vivo. E esta mulher, quando repara que o filho não é dela, vai perante o rei, e quando chega perante o rei usa da sabedoria que Deus lhe deu. O rei diz: traga-me uma espada, eu vou partir o menino no meio. Uma diz que é sua, o outro diz que é sua, um diz que é seu, o filho é seu, outro diz que o filho é seu, então traga a espada, que eu irei partir o menino ao meio, e irei dar a metade a uma, e a outra metade a outra. E naquele momento, a mãe verdadeira se revelou, e todo Israel ficou admirado com a sabedoria de Salomão. Esta sabedoria que vem de Deus. Mas não é sobre a sabedoria de Salomão que eu quero falar nesta noite. Não quero falar da sabedoria de Salomão. Nesta noite eu quero falar sobre pessoas que se alimentam do mal. Pessoas que se alimentam do mal. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. E que eu irei falar nesta noite. E quando nós observamos este episódio, nós podemos observar estas pessoas que se alimentam do mal. E o que nós podemos observar nestas pessoas que se alimentam do mal é que estas pessoas podem se dar bem por um tempo. As pessoas que se alimentam do mal, elas podem se dar bem por um tempo. Nos versículos 16 a 21 que acabamos de ler, eu irei ler novamente para que você possa atentar para o que eu estou dizendo. Os versículos 16 a 21 vai mostrar isto, que estas pessoas que se alimentam do mal podem se dar bem por um tempo, ou por algum tempo. Diz assim a palavra do Senhor, em primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versos 16 a 21. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. Disse-lhe, ou melhor, no 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara por sobre ele, ou sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado, e o deitou nos meus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar à luz a meu filho, ou melhor, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Ali estavam 2 mulheres, e estas 2 mulheres, elas têm, cada uma tem um filho, no intervalo de 3 dias. E uma destas mulheres moravam na mesma casa, moravam ali juntas na mesma casa, elas 2. E uma destas mulheres, durante a madrugada, dormindo, deitou-se por cima do filho, e o filho faleceu. Ela pega o filho, ela planeja, ela viu que o filho morreu, ela viu que tinha matado o seu filho, porque tinha deitado-se por cima dele. Ela elabora um plano. Ela
não quer ficar sem um filho. E por não querer ficar sem um filho, ela vai elaborar um plano. Ela começa a planejar. Não, essa mulher, essa minha amiga, porque moravam juntas, estavam morando juntas, eram pessoas que pelo menos se conheciam, partilhavam do mesmo teto. E ela pega a criança morta, esta mulher que matou o seu filho, porque deitou-se por cima, pega o seu filho e coloca junto do filho da outra, da outra mulher, e pega o filho vivo para si. Ela pensou, ora, uma diferença de 3 dias, um recém-nascido, não vai dar para ver a diferença, não dá para ver a diferença entre dois recém-nascidos com 3 dias de nascido. Então eu vou pegar esse menino que está morto e vou colocar lá no lugar do filho dela, para ela achar que o filho dela morreu, que o filho dela, que ela matou o filho dela morreu. Eu vou fazer isto e vou ficar aqui na minha. Isto lá na meia-noite, né? Aqui o texto fala que à meia-noite ela faz isto. Enquanto a outra está dormindo, ela pega o filho morto e coloca lá no lugar. Esta mulher, ela está se alimentando do mal. E ela vai lá com todo cuidado, para a outra não acordar, pega o filho morto que ela matou, coloca no lugar do da outra, e pega o filho vivo da outra, e fica ali como se não tivesse acontecido nada. E ela, desde a meia-noite, quando nós vemos aí no versículo de número 18, no 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantando-se à meia-noite. Então, ela se levanta à meia-noite, vai lá e coloca o filho que havia morrido. Ela ali com o filho, percebe que o filho está morto e começa a pensar, o que é que eu vou fazer agora? Meu filho morreu. Isso não diz que o menino morreu à meia-noite, diz que o menino morreu durante a noite, mas ela só se levanta à meia-noite e vai lá trocar o filho. Então ela teve um período para bolar um plano. Ela se alimentou do mal. Ela começou a maquinar o mal, como iria resolver aquela situação. E a forma dela resolver a situação, o problema dela, a forma dela resolver da morte do seu filho, ou se ficar sem um filho, a forma que ela arranjou foi se alimentando do mal, planejando algo maligno. Ela pega o menino, coloca lá e fica para si. E, de madrugada, a mãe do menino que estava vivo se acorda para dar de mamar ao filho. Só que quando vai dar de mamar ao filho, percebe que o menino está morto. E ela, desde madrugada até de manhã, fica sofrendo, achando que o seu filho está morto, porque era de madrugada, não havia luz como nós temos hoje. O que eles tinham eram lâmpadas, né, a óleo, que eles não era óleo diesel nem gasolina, era óleo feito de oliveiras, óleo feito da oliva. Então eles colocavam óleo dentro das lâmpadas para poderem iluminar. Era a antiga lamparina, para quem conhece lamparina. Então não havia iluminação como nós temos iluminação de luz elétrica hoje. Então à noite, ela de madrugada se levanta para dar de mamar ao filho, percebe que o filho está morto e só vai perceber que o filho não é dela pela manhã. Então ela passa, desde o momento que ela acordou, de madrugada, depois da meia-noite, obviamente, porque meia-noite o filho foi trocado. Então depois da meia-noite, lá de madrugada, ela se acorda para dar de mamar e o filho está morto. E ela fica, desde este horário, até de manhãzinha, sofrendo, sozinha ali, achando que o seu filho morreu. E a outra, que tinha trocado o filho, que o filho morto era daquela outra, estava ali se dando bem, como se nada tivesse acontecido. Talvez aquela mulher até tenha alarmado. Aquela mulher talvez tenha até acordado a outra, que moravam juntas, e disse: chega fulano, meu filho morreu.
E a outra deve ter dito: "Oh, mulher, o teu filho morreu mesmo? Ah, olha aí, que pena, que dó." Talvez ela tenha até acordado, porque qual é a mãe que vê o filho morto e vai ficar calada? Qual é a mãe que vê o filho morto e vai ficar sem dizer nada? Com certeza, aquela mulher, muito provavelmente, aquela mulher quando acordou-se para dar de mamar ao seu filho e viu que o filho estava morto, muito provavelmente ela falou para outra, e acordou a outra, e falou a outra, né? Se a outra tivesse dormido, que eu acredito que não estivesse, mas a outra ali estava fazendo de conta que não tinha sido ela, que realmente o filho que estava morto era da outra, e talvez até tentou consolar a outra durante o tempo, desde a madrugada até de manhã. Só que aquela mulher, ela não imaginou que aquela mãe, que ela tinha tirado o filho vivo e tinha colocado o morto no lugar, ela não atentou, ela não pensou, não imaginou que aquela mulher fosse tão dedicada ao seu filho. Porque aquela mulher que trocou o filho morto pelo vivo, ela deve ter pensado, ela deve ter visto, disse: não tem 3 dias de diferença, ela não vai perceber. Ela via a possibilidade realmente de enganar aquela outra. Ela via a possibilidade. Se ela não visse a possibilidade de enganar a outra, ela não teria trocado o filho. Ela iria ver que iria facilmente perceber. Só que o texto sagrado diz que pela manhã, reparando a mulher no seu filho, aí quando chega a luz do sol, quando não está mais escuro, quando agora não é só a luz da lamparina, quando é de manhã, quando chega a luz do sol, a mãe do filho que estava vivo, que tinha sido trocado, ela repara no seu filho, que achava que estava morto, e percebe que o filho não é dela. Aí nesse momento, a mãe do filho que estava vivo e que achava que estava morto, vai questionar com a outra mulher, com a outra mãe. E aí, mas esta mulher, ela não consegue provar que o filho é dela. A que está com o filho, a que está com o filho nos braços, achando que está com o filho morto nos braços, ela não consegue provar que o filho vivo é dela. E a outra visão: o filho morto é seu. E a outra: não, esse filho não é meu, esse filho é seu. E ela se dá bem por um tempo, tanto se dá bem por um tempo, que vão até a presença do rei. A coisa fica tão séria, não tem como provar, não tem como convencer de que o filho morto é da outra, que a questão vai para o juiz. A questão vai perante o rei Salomão, que estava ali para fazer a justiça, para dizer de quem realmente era o filho. E esta mulher, que o filho estava vivo e que achava que estava morto, estava agora questionando, porque realmente o filho não era dela, o que estava morto não era dela, mas a outra, ela se dá bem até de manhã, e de manhã em diante ainda continua dizendo que o filho não é dela. Até perante o rei, ela vai dizer: não, o filho vivo é meu. Então, as pessoas que se alimentam do mal, elas se dão bem por um tempo. Por algum tempo até que elas se dão bem. Jeremias capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, cresceram, dão fruto. Tente nos lábios, mas longe do coração. Você vê que que Jeremias está lamentando, é o lamento de Jeremias. Jeremias começa a se lamentar diante de Deus. Ele começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para os ímpios, começa a olhar para as pessoas que não temem a Deus, e ele começa a questionar Deus. Jeremias está fazendo um questionamento diante de Deus, um lamento diante de Deus, se lamentando diante de Deus. Ele diz: justo és, ó Senhor,
eu sei que o Senhor é justo. Justo és, ó Senhor. Quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos. Ele precisou falar com o Senhor dos teus juízos. Assim, eu não estou entendendo muito bem essa questão do Senhor ser justo, dos teus juízos. E diz, por que prospera o caminho dos perversos? Veja bem o que é que Jeremias está questionando. Por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Por que eles prosperam? E por que eles vivem em paz? Esses que são maus, essas pessoas que se alimentam do mal, por que elas prosperam? E por que elas vivem em paz? Plantaste-os e eles deitaram raízes. E são como árvores que têm raízes profundas, que têm raízes que os mantêm vigorosos, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Até eles falam do Senhor, até eles falam no teu nome, mas o coração está distante do Senhor. Por que eles se prosperam? Por que eles prosperam? Por que eles se dão bem? Por que eles vivem em paz? Pessoas que se alimentam do mal, elas, por algum tempo, elas até que se dão bem por algum tempo. Até que elas se dão bem por algum tempo. Nós observamos e vemos que tem pessoas que se alimentam do mal e durante algum tempo elas vão prosperando, elas vão dando frutos, elas vão conseguindo alguma coisa. Nós observamos os políticos que nós temos, corruptos. São homens que têm helicópteros, são homens que têm carrões, são homens que têm mansões, fazendas. Nós vemos estes falsos pastores que têm fazendas, jatinhos, que têm mansões, iates. Nós vemos o traficante de drogas, que ele, na favela, ele é tido como um rei, tem carrões, tem mansões, tem correntes de ouro. Nós vemos os sequestradores, os ladrões de banco, que têm os seus carros bons, suas casas boas. Quem se alimenta do mal, pessoas que se alimentam do mal, podem até se dar bem por algum tempo. Aqui esta mulher que tinha pego o filho da outra, o filho dela havia morrido, e ela tinha pego o filho vivo da outra, ela por algum tempo ela se deu bem. Ela ficou como se tivesse com o filho vivo e da outra tivesse morto. Por algum tempo ela se deu bem. Nós vemos que pessoas que se alimentam do mal, por algum tempo, podem se dar bem sim. Podem se dar bem sim. Por isso, as pessoas muitas vezes ficam indignadas, ficam se questionando, como Jeremias estava questionando, estava se lamentando diante de Deus, por que o perverso ele prospera, por que o perverso vive em paz, porque ele é como uma árvore que tem raízes profundas e crescem e dão frutos. E alguns até falam no nome de Deus, como diz o profeta Jeremias, tente nos lábios, mas o coração está longe de ti. Então uma coisa que nós podemos observar aqui no texto que nós acabamos de ler, é que as pessoas que se alimentam do mal, elas podem se dar bem, até se dar bem por algum tempo. Mas as pessoas que se alimentam do mal, elas, além de se dar bem por algum tempo, elas tentam enganar até os mais sábios. As pessoas que se alimentam do mal, elas tentam enganar até os mais sábios. Veja aí os versículos 22 e 23. Versículos 22 e 23 do primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Diz assim, a palavra do Senhor. Então, disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse, não, o morto é teu filho,
e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Nós vemos que as pessoas que se alimentam do mal, elas tentam enganar até as pessoas mais sábias. Você vê que o rei, quando a mãe verdadeira, a mãe que estava com o filho vivo, assim por dizer, a mãe que estava com o filho vivo, estava contando a história perante o rei, Salomão, a que tinha o filho morto disse: não, o filho vivo é meu, o morto é o teu. E aí a mãe que estava falando com o rei, que era a mãe do filho vivo, disse: não, o vivo é o meu filho, o morto é que é o teu. E o rei Salomão, por mais sábio que era, porque não houve ninguém mais sábio que o rei Salomão, ele, por mais sábio que fosse, ele chega e diz: peraí, uma diz: não, o filho é meu. A outra chega e diz: não, o filho é meu. Ora, como era que o rei iria identificar de quem era o filho? Naquela época não tinha exame de DNA. Se fosse hoje, não, vamos fazer um exame de DNA para saber de quem é o filho. Seria fácil hoje. Mas antigamente não tinha como saber. Só estavam elas duas na casa. Só estavam elas duas lá. Não existia outra pessoa com elas. E chegam perante o rei, uma chega e diz: o filho vivo é meu. A outra chega e diz: não, o filho vivo é meu, o morto é dela. E o rei chega, por mais sábio que fosse, ele diz: não, uma diz que é seu, o filho vivo, e a outra diz que é seu, o filho vivo. Como é que é esse negócio? Então, as pessoas que se alimentam do mal, elas tentam enganar até as pessoas mais sábias, até as pessoas de um grande conhecimento, até as pessoas de um grande entendimento, porque elas se alimentam do mal. E elas se alimentando do mal, elas vão querer que o mal prevaleça. Elas vão querer que o mal vá adiante. E elas se alimentando do mal, se alimentando da mentira, se alimentando da covardia, se alimentando da falsidade, elas começam a falar de uma forma que as pessoas vão ficar confusas. Elas falam com uma firmeza, elas falam com uma solidez, elas falam com uma convicção, elas falam de uma forma tão precisa que as pessoas, até as pessoas mais sábias, elas passam a querer confundir. Elas passam a querer confundir até as pessoas mais sábias. Porque as pessoas que se alimentam do mal podem tentar confundir até as pessoas mais sábias. Porque você olha e você vê e diz: não, esta pessoa, ela está falando a verdade. Não, esta aqui, ela está falando a verdade. Ficam confusas. Ficam confusas. E o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você está vendo o que é que o apóstolo Paulo está falando quando ele fala a respeito dos falsos apóstolos? Quando ele fala a respeito dos falsos apóstolos, naquela época, que se diziam apóstolos, mas não eram apóstolos, estavam querendo entrar na igreja de Cristo para conturbar, para perverter o ensinamento de Cristo. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os falsos apóstolos, ele diz: porque os tais são falsos apóstolos. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, são obreiros que eles cometem fraudes, eles são falsos, eles são obreiros fraudulentos, eles trabalham na forma de fraude, fraudando o título de apóstolo, porque na verdade eles não são obreiros fraudulentos,
transformando-se em apóstolos de Cristo. Então você vê que as pessoas que se alimentam do mal, eles tentam enganar até as pessoas mais sábias. E o apóstolo Paulo fala que não é de se admirar. E não é de se admirar. Literalmente a Escritura fala isso. Se você tiver a Bíblia em casa, você pode abrir na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. E no versículo 14 o apóstolo Paulo diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se faz de anjo de luz para enganar as pessoas. Então, as pessoas que se alimentam do mal podem tentar enganar as pessoas, até pessoas com conhecimento, com entendimento, com sabedoria, porque eles se apresentam como anjos de luz. Eles se apresentam como pessoas boas. Eles se apresentam como pessoas que estão preocupadas com o próximo, que estão preocupados com o pobre, que estão preocupados com as minorias, que estão preocupados com aqueles que sofrem. Então eles se apresentam como anjo de luz para enganar as pessoas. As pessoas que se alimentam do mal, elas podem até tentar enganar as pessoas que têm um entendimento, até um conhecimento elevado. Um episódio interessante da palavra de Deus, que também mostra bem estas pessoas que enganam pela aparência, é no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 6 e 7, quando diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Você está vendo o que foi que Deus falou para o profeta Samuel? O profeta Samuel está na casa de Jessé, que foi para ungir o rei Davi. O Jessé era o pai do rei Davi. E Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um rei. Para ungir o rei, não disse o nome. Disse: vai até a casa de Jessé, que lá eu vou ungir o rei. E aí, quando veio os filhos de Jessé, dentre eles vem Eliabe, que é alto e tem boa aparência, porque quando o profeta Samuel vê Eliabe, ele olha e diz: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Imediatamente Deus fala com Samuel e diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque Deus não vê como o homem vê. Literalmente o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Pessoas, e o profeta Samuel, ele não era uma pessoa má, mas ele foi olhar para a aparência, ele foi olhar para a altura. Mas Deus não olha para a aparência nem para a altura, Deus olha o coração. Então nós podemos observar que as pessoas que se alimentam do mal, elas podem tentar enganar até as pessoas mais sábias. Porque elas se apresentam não com uma face ruim, elas se apresentam não com postura de quem quer fazer o mal, elas se apresentam com postura de quem quer fazer o bem. Você vê que a mulher diz: não, o filho vivo é meu. E a que tinha matado o seu filho, tinha deitado por cima do seu filho havia morrido, ela disse: não, o filho vivo é meu. A outra disse, aí a mãe verdadeira disse: não, o filho vivo é meu. Você vê que as duas falas são iguais. As duas falas são iguais. As duas tiveram filhos. E as duas falam a mesma coisa. Então, nós podemos observar que o falso, a pessoa que se alimenta do mal, o falso, ele tem bastante semelhança com o verdadeiro.
se parece muito com o verdadeiro. Porque se o falso não se parecer com o verdadeiro, não vai poder enganar a ninguém. Você acha que se um dinheiro falso não parecer com o verdadeiro, vai enganar alguém? Alguém vai chegar com uma cédula de R$ 3? Alguém vai chegar com uma cédula de R$ 200 para poder enganar alguém? Não, ninguém vai chegar com uma cédula de R$ 200, porque todo mundo vai perceber que ali é uma cédula falsa. Ninguém vai chegar com uma cédula de R$ 3 para enganar a ninguém, porque todo mundo vai saber que é uma cédula falsa. Vai chegar com uma cédula de R$ 100, de R$ 50, bem parecidos, para poder tentar enganar até os que têm maior conhecimento, até os peritos em dinheiro, os que conhecem bem o nosso dinheiro, muitos têm até dificuldades em discernir qual é o dinheiro verdadeiro, porque o falso se parece muito com o verdadeiro. Por isso que as pessoas que se alimentam do mal, elas tentam enganar as pessoas, até as pessoas mais sábias, porque elas se apresentam como pessoas verdadeiras. Elas se apresentam como pessoas boas, porque até Satanás se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. Não é de se admirar que os falsos apóstolos se apresentem como apóstolos de Cristo, porque eles são os falsos obreiros fraudulentos, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta que escreve aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 14. Então nós podemos observar que pessoas que se alimentam do mal, elas podem até se dar bem por algum tempo. Elas tentam enganar até os mais sábios, até os mais entendidos. Mas as pessoas que se alimentam do mal, elas não passam na prova do amor. As pessoas que se alimentam do mal não passam na prova do amor. Os versículos 24 a 27 diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 24 a 27. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então, a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. As pessoas que se alimentam do mal não passam na prova do amor. Estavam em paz. Uma dizia: o filho vivo é meu. A outra dizia: não, o filho vivo é meu. E o rei Salomão diz: espera aí, uma diz que o filho vivo é seu, e outra diz que o filho vivo também é seu. Ah, então tá bom. Se as duas estão dizendo que o filho vivo é seu, e não tem como a gente poder saber de quem realmente é o filho, porque nós não temos como provar, não tinha nenhuma testemunha, não tinha ninguém lá na hora, só estavam as duas, e não tem como a gente saber de quem realmente é o filho. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou partir o menino no meio. Uma fica com a metade do menino e a outra fica com a outra metade do menino. Traga uma espada aí para mim. Imediatamente um soldado trouxe a espada para o rei. Quando trouxeram a espada para o rei, a mãe verdadeira, e diz o texto sagrado, no versículo de número 26, então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dá-lhe um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Você vê que quando traz a espada para partir o menino no meio e dar a metade para um e a metade para uma e a metade para outra, a mãe verdadeira, o amor da mãe verdadeira
fala mais alto e diz: não, rei, não faça isso. Eu prefiro ficar sem o meu filho. Eu prefiro ficar sem ele. Talvez ele vá até embora para longe de mim, nunca mais eu o vejo. Mas eu prefiro ficar sem o meu filho. Dê para ela. Mas não mate o meu filho. Não mate o meu filho. Pode dar para ela. Eu abro mão, mas não mate. Você vê que naquele momento em que o filho ia ser morto, em que o rei ia partir o menino, e ele fez isso justamente porque sabia que a mãe verdadeira iria se manifestar. A mãe verdadeira chega e o amor da mãe verdadeira pede ao rei para não matar o filho, prefere ficar sem um filho e entregar para outra do que matar o seu filho. Mas a outra ela diz: nem meu, nem teu, seja dividido. Mulher seca, não tem nenhum sentimento, nem teve um sentimento pelo filho. As pessoas que se alimentam do mal são pessoas interesseiras, são pessoas que fazem as coisas por interesse. Se você observar no versículo de número 16, diz: então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Aquelas 2 mulheres eram mulheres prostitutas. E este fato dessas mulheres serem prostitutas pode ter gerado este desejo desta mulher ficar com o filho vivo. Estas 2 mulheres eram mulheres jovens, estavam no período fértil. As 2 tiveram filhos. E as 2 tiveram filhos. Estavam no período fértil, não eram mulheres idosas. E estas mulheres, sendo prostitutas, elas não podiam casar. Porque não se casava com prostitutas naquela época. As prostitutas, elas tinham roupas especiais que as identificavam como prostituta em Israel. Então aquelas mulheres, elas eram prostitutas. A única esperança daquelas mulheres era ter um filho. Para que na sua velhice, aquele filho pudesse acolhê-la. Porque na cultura de Israel, o provedor da casa é o marido. E se o marido falecer, o filho mais velho é que fica no lugar do pai para prover a casa. Por isso que uma vez quando Jesus está pregando o evangelho, e ele diz, e um chega e diz: mestre, eu quero seguir-te, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Não é que o pai dele estava no caixão. É porque o costume de Israel era: o filho só deixava a casa depois que o pai morresse. Não podia sair da casa antes que o pai morresse. Então, os pais morressem. E quando o pai morria, o filho mais velho ficava para ser o provedor. Era o que estava provendo a casa. E naquele momento, aquelas mulheres eram prostitutas. Elas não tinham marido. Elas estavam ganhando dinheiro ainda porque estavam vendendo seus corpos. Aí estavam ganhando dinheiro, estavam se sustentando porque estavam vendendo seus corpos. Eram mulheres jovens ainda, porque estavam em período fértil, porque tiveram filhos, então eram mulheres jovens, não eram mulheres idosas. Mas a idade ia chegar. E aquelas mulheres, a esperança delas é que tivessem um filho, para que aquele filho pudesse ajudá-las na sua velhice, era a sua aposentadoria. Porque naquela época não existia aposentadoria. Não existia você ir no banco, porque nem banco existia. Não existia aposentadoria. Então a garantia era ter um filho para cuidar dela na velhice, já que ela não poderia casar porque era uma prostituta. E aquela mulher, ela estava olhando para o seu futuro. Possivelmente aquela mulher estivesse olhando para o seu futuro. Quem é que vai me sustentar no futuro? O meu filho morreu. Eu não vou ficar sem um futuro garantido, não. Eu vou pegar esse filho aqui que está morto, vou colocar no lugar do filho dela e vou pegar o filho dela para mim, para ele me sustentar quando eu tiver mais velha, quando eu tiver mais velha. Quando eu tiver na minha velhice, eu tenho quem cuide de mim. Pode ser este pensamento que tenha ocupado a mente desta mulher, porque ela se alimenta do mal, e as pessoas que se alimentam do mal, elas fazem as coisas por interesse, elas não fazem as coisas por amor. Elas não fazem as coisas por amor. Elas fazem porque vão se dar bem em algum momento, de alguma forma. As pessoas que se alimentam do mal, elas não passam na prova do amor.
Quando o rei disse que ia cortar o filho ao meio, o menino ao meio, a mãe verdadeira disse: não, não faça isso, não mate meu filho, dê para ela, pode dar, eu não quero que você faça mal nenhum a ele, dê o filho para ela, não importa se eu não vou vê-lo mais, não importa o que aconteça, mas eu não quero que mate meu filho. A outra disse: não, nem meu nem teu, seja dividido. E naquele momento o rei diz: esta que não quer que mate o filho é a mãe verdadeira, pode entregar o filho para ela. As pessoas que se alimentam do mal, elas fazem isto, elas não passam pela prova do amor. Elas não passam pela prova do amor, porque elas fazem as coisas pensando em se darem bem em algum momento. Elas fazem as coisas não porque amam aquilo que fazem, não porque gostam daquilo que fazem, não porque realmente estão fazendo aquilo porque se dedicam por amor, de coração àquilo que estão fazendo, mas fazem aquilo porque vão se dar bem. Fazem aquilo não porque elas se preocupam com o outro, se preocupam com as pessoas, se preocupam com os pobres, se preocupam com alguém, com a situação financeira ou a situação social de alguém. Não fazem isso preocupados, não pensando no bem do outro, mas pensando em si mesmos. Aí na prova do amor, eles não passam. As pessoas que se alimentam do mal não conseguem passar na prova do amor. A prova disto, nós vemos tantos profissionais, médicos se dizendo médicos que não são médicos, médicos que vendem próteses, sem a pessoa estar precisando de prótese, condenam a pessoa, dizem que ela precisa de uma prótese, de uma prótese na perna, uma prótese no braço, sem estarem precisando, porque eles não fazem por amor. São pessoas que se alimentam do mal. Eles têm convênio, têm acordos com os que produzem as próteses, os produtores destas próteses. Eles têm acordos de quando vendem uma prótese, eles ganham tanto em cima, um tanto em cima, e a pessoa não está precisando da prótese, eles dizem que está, e a pessoa vai e coloca a prótese só para ele lucrar, ganhar dinheiro em cima disto, porque elas se alimentam do mal, não estão precisando, elas não se preocupam com o bem-estar do paciente, Nós vemos que existem esses falsos, não são falsos médicos, até que eles são médicos, são falsos médicos no sentido deles serem pessoas que se alimentam do mal e que não se preocupam com o ser humano, não se preocupam com o bem-estar do outro, mas se preocupam com o bem-estar do seu bolso. Nós vemos os políticos agora, neste período de pandemia, respiradores 6 vezes mais caros do que o normal, hospitais de campanha superfaturados, uma roubalheira, não estão preocupados, não é com o bem-estar do povo, eles decretam lockdown, vamos fechar tudo, não é preocupado com o bem-estar do povo, não é preocupado com a saúde do povo, é preocupado se vai entrar dinheiro para que eles possam colocar nos seus bolsos, como estamos vendo no Rio de Janeiro, como estamos vendo em Fortaleza. Estamos vendo espalhado em todo o Brasil as pessoas que se alimentam do mal, que não passam na prova do amor. Eles não têm amor por ninguém, eles não têm amor por nada. O único propósito deles é ganhar dinheiro, enriquecerem ilicitamente. As pessoas que se alimentam do mal. Nós vemos falsos pastores que prometem cura com feijão, compram um feijão por R$100, compram um feijão por não sei quantos reais, para que você possa ficar curado do coronavírus, compre uma máscara ungida. Falsos pastores, pessoas que se alimentam do mal, que não passam na prova do amor, que não estão preocupados, não amam realmente o indivíduo, o próximo, não tem amor pelas almas, o único intuito deles é ganhar dinheiro em cima disso. Pessoas que se alimentam do mal, não passam na prova do amor, estão fazendo por algum tipo de interesse.
falsos professores, que não se empenham, não se dedicam a ensinar devidamente, preocupados com o crescimento, com o conhecimento do aluno, mas estão ali somente para no final do mês pegarem o cartão, passarem no caixa eletrônico e tirarem o seu dinheiro, não estão preocupados se o aluno está aprendendo ou deixa de aprender, são pessoas que se alimentam do mal, que não passam a prova do amor, que não amam aqueles a quem eles estão ganhando para poderem ensinar, poderem servir. Pessoas que se alimentam do mal. Eles não passam na prova do amor. Pessoas que se alimentam do mal podem até se dar bem por algum tempo. Alguns se dão bem por algum tempo. Nós vemos aí políticos que se deram bem durante algum tempo, alguns que ainda estão se dando bem durante algum tempo, pastores, falsos pastores que estão bem durante algum tempo, se dando bem por algum tempo. E essas pessoas que se alimentam do mal, tentam enganar até as pessoas mais sábias. Quantas pessoas não são enganadas por esses políticos? Quantas pessoas não são enganadas por esses falsos médicos? Quantas pessoas não são enganadas por esses falsos pastores? Pessoas intelectuais, pessoas de graduação, pessoas que têm um grau de conhecimento até um pouco considerável, grau de instrução, são enganados, porque os que se alimentam do mal tentam enganar até os mais sábios. As pessoas que se alimentam do mal, elas podem sim até se darem bem por algum tempo, podem até tentar enganar os mais sábios, mas eles não passam na prova do amor. Na prova do amor eles são reprovados. Porque o único propósito deles é se darem bem na vida. É se darem bem na vida. O único propósito deles é conseguir algo para que possa crescer o seu status, a sua posição social, a sua conta no banco. Essas pessoas não passam na prova do amor. Mas, um dia, estas pessoas que se alimentam do mal, elas vão passar pelo grande julgamento daquele que julga todas as coisas. Elas irão passar pelo grande julgamento daquele que julga todas as coisas. Daquele de cuja justiça ninguém escapa. Daquele que aqueles que se dão bem aqui por algum tempo, que tentam enganar até os mais sábios, mas quando chegar no grande julgamento, não vão conseguir escapar da justiça dele. Estas mulheres, esta mulher que matou o seu filho deitando por cima dele, se deu bem por algum tempo, tentou enganar o rei Salomão, mas quando chegou à justiça, ela não passou na prova. Foi julgada. Você é mentirosa. Você é falsa. Você não é a mãe verdadeira. Esta é a mãe verdadeira. No grande dia, tudo vai ser revelado. E as pessoas que se alimentam do mal vão ter uma grande decepção. Por isso, você que se alimenta do mal, aproveite enquanto é tempo. Porque vai chegar um tempo em que você não vai mais poder aproveitar. Porque vai ser o dia do grande juiz chegar e dar a sentença. Que Deus em Cristo possa te sustentar. E vamos fazer uma oração por você neste momento. Oremos. Senhor Deus, em nome de Cristo, nós queremos te agradecer porque a tua palavra, ela vem nos instruir, vem nos confortar, vem nos consolar, vem nos advertir. E nós rogamos neste momento por todos estes que estão a nos ouvir e aqueles que ainda irão nos ouvir, Senhor, que irão assistir posteriormente esta live. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de todos estes que estão a nos ouvir. Que tu possas fazer com que estas pessoas que se alimentam do mal possam olhar para ti, Senhor, e se curvarem diante de ti, e confessarem a ti, Senhor, e poderem olhar para a tua palavra, e saírem do caminho das trevas e trilharem pelo caminho da luz. Deus Santo, ser com todos aqueles que estão enfermos. Ser com aquela senhora que a dona Toinha, Senhor, pediu oração através do Facebook. Ser com ela, Senhor. Tende misericórdia.
usa de misericórdia, repreenda a enfermidade, porque o Senhor, querendo curar, o Senhor cura. O Senhor não é obrigado a curar a ninguém, e o Senhor também não cobra nem um centavo para curar ninguém, mas o Senhor, querendo curar, o Senhor pode curar. Oramos não só por ela, mas por todos que estão enfermos, que nos ouvem, que o Senhor repreenda as enfermidades e que nós possamos, ó Deus, a cada dia estarmos agradecidos pelo Senhor por tantos benefícios que Tu tens feito a nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.